A depressão, nós temos três tipos de depressão, basicamente. A depressão unipolar, que é uma depressão em que é um estado nosológico. Depressão, o paciente entra em depressão, ele faz o tratamento, ele remite da depressão e melhora. E temos a depressão bipolar, que ela é a depressão de pacientes com transtorno bipolar. Que loucura, hein? É outro quadro, né? Então, paciente com transtorno bipolar ou transtorno afetivo bipolar, que é um problema relacionado ao aspecto afetivo, tá? O bipolar tem total a ver com a questão afetiva. Afetiva, é um transtorno afetivo bipolar, em que o bipolar, ele alterna em momentos de depressão profunda, tristeza, melancolia, e momentos de exaltação, que a gente chama de mania. Certo. Então tem momentos que ele fica depressivo, melancólico, suicida, perde o interesse por tudo, tristeza, e depois tem momentos em que ele fica eufórico, quer ir em balada, quer fazer compra demais, quer sair, diminui a necessidade de sono, não dorme, aumenta a atividade sexual, se coloca em risco, inclusive, tem comportamento suicida, mexe com drogas, né? Faz dívidas demais. Então isso é o bipolar. Como é grave, hein? É grave. Muito Transtorno desses bipolar dois, é um né? tratamento muito grave. Então é momento de depressão e momento de mania. E ele fica oscilando nisso daí, tá? Então tem momentos... E isso é muito grave. Uma coisa, ele consegue perceber essa alteração? Ele consegue ter consciência disso? Consegue. É uma doença que se tem consciência que algo está errado. Mas o depressivo, o bipolar, ele só chega pra gente, na maioria dos casos, na fase depressiva, que é a fase mais angustiante dele, que é a fase que ele mais sofre. Porque a fase maníaca, há um prazer, né? Um prazer enorme. É uma explosão. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Eu sou super-homem, eu faço acontecer, eu quero ir na balada, eu passo a noite na balada e vou trabalhar, é isso. Porque tá bem demais, só que é um comportamento de risco, né? E ele, então, quando ele entra na fase depressiva, e é uma depressão muito forte, aí ele procura a gente. E aí nós temos um problema. Se o profissional psiquiatra não for, se a gente não tiver um feeling, porque a depressão, o paciente que chega pela primeira vez para mim em depressão, eu tenho que diferenciar se é uma depressão bipolar ou uma depressão unipolar, porque o tratamento é completamente diferente. Diferente, né? A medicação que eu uso para um, não posso usar para o outro, inclusive. Tem o olhar ali e tem a questão da medicação, né? Que é você vê o diferencial, né? Então realmente é completamente diferente. Então, quando chega o depressivo ali, você tem que fazer essa primeira análise. Tem que fazer a primeira análise. A primeira consulta psiquiátrica, ela é importantíssima. A primeira consulta psiquiátrica, a gente consegue ver detalhes de toda a vida do paciente, detalhes não só do paciente, mas de todos os familiares, porque a maioria dos transtornos mentais tem caráter genético, então a gente consegue fazer essa varredura genética. Para ir descartando, né? Descartando, verificando, para a gente tentar chegar a uma hipótese diagnóstica para ajudar o paciente. Infelizmente, na psiquiatria, nós não temos nenhum recurso de imagem, nenhum recurso de exames que nos ajudam. O diagnóstico é eminentemente clínico.